Olá! Seja bem-vinda e bem-vindo ao Hora Folk especial Cidade Invisível 2. Agora, com spoilers liberados, vamos falar sobre detalhes aqui relacionados aos personagens, especialmente aos novos personagens que aparecem nessa temporada, detalhes da trama, curiosidades e coisas, todas as coisas possíveis relacionadas à série Cidade Invisível nessa segunda temporada. Nós aqui que já na primeira temporada fizemos uma mega análise, o maior papo que existe de Cidade Invisível nesta internet é aqui no Folclore BR. Então você vai lá, caso você não tenha assistido, a primeira temporada falando de todos os personagens, detalhe por detalhe, com imagem, com coisas e informações e referências bibliográficas e tudo mais, tá lá explicitado bonitinho. Então você pode ver ele editado, inclusive, tem uma playlist no YouTube do Folclore BR, que tem lá todas as vezes que a gente falou sobre Cidade Invisível, editado bonitinho para você que quiser saber mais sobre essa série aqui, que desta vez, né, neste ano, tem a participação de ninguém mais, ninguém menos, que o Coletivo Folclore BR como consultoria. Então fizemos parte da consultoria da série, e essa galera que tá aqui, inclusive o Andrioli Costa, que ainda não está presente aqui com a gente, mas que vai chegar daqui a pouquinho. Então nós fizemos parte dessa equipe de consultoria e falamos um pouco sobre essa experiência no programa anterior, falando sem spoilers. Então comentamos um pouco sobre a experiência, do que dava para comentar, claro. E eu queria deixar também aqui bem claro, antes da gente começar o bate-papo, que todas as informações e opiniões que nós vamos colocar aqui neste programa, elas não refletem a posição e opinião das empresas envolvidas na série. Isso é algo muito importante para a gente colocar aqui, porque nós não respondemos nem pela Netflix, nem pela Pródigo, nem por nada da produção da série em si. Nós comentamos lá sobre a nossa participação como consultoria e ficou ali naquele bloco sem spoilers. E agora vamos comentar com spoilers sobre o que vocês viram na TV. Não vamos comentar sobre o que poderia ter sido, no que estava no roteiro, do que estava no meio, nada disso será comentado aqui. Tudo que nós vamos comentar aqui são embasamentos teóricos de pesquisa sobre os personagens e o que foi lá no ar na série. Então, que fique bem claro isso aqui, nós não estamos falando por nenhuma dessas empresas, nós não estamos sendo bancados por essas empresas para falar disso aqui. O Folclore BR é uma mídia independente, então a gente funciona aqui, inclusive você pode ser apoiador do Folclore BR, buscando aí no catarse.me/folclorebr. Então você pode também apoiar financeiramente esse projeto e ajudar a manter essa estrutura aqui, a manter os posts nas redes sociais, os nossos vídeos, os nossos podcasts. Temos RPG, temos gameplay sendo preparado aí para a gente fazer aqui também. Então, assim, é um projeto bastante amplo para conversar sobre cultura pop com esse olhar da cultura popular brasileira. Então, fica aqui bem claro, tudo estabelecido. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Eu sou Anderson Alvaz, estou falando diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais, recebendo meus amigos folclóricos aqui para esse bate-papo de hoje. Lorena, por favor, se apresente. Boa noite, pessoal. Se você chegou e é novo aqui, meu nome é Lorena, eu sou ilustradora, sou quadrinista, pesquisamos folclore aqui, né? E eu tô falando daqui de Curitiba, mas eu sou brasiliense e hoje a gente vai falar sobre tudo, galera. Tudo, hoje é terra sem lei. Mikael. E aí, pessoal, eu sou Mikael Kitts, eu trabalho com arte para games. Tô falando aqui de Manaus, Amazonas, terra querida. E eu, naturalmente, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, atravessando o Brasil. Eu tô aqui contente para mais um papo. Hoje, papo liberado, Spoiler Night. Então, vamos lá para mais um papo bacana, muita coisa, muito material, livrinhos, citações hoje. Perfeito. Ian. Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Ian Freire, sou escritor e dramaturgo, falando aqui de Salvador, na Bahia. Acho que sou o único que está ainda na terra caseira, né? Que está em casa ainda. Ainda não fui o que largou meu ninho. Eu adoro essa terra. Não sei se vai ter alguma coisa que vai me tirar daqui. Então, então vamos falar sobre essa experiência de analisar a série com esse
com esse olhar mais atento, né, que o Folclore BR sempre teve, né, não só porque a gente foi consultor, mas o que a gente também apresentou lá na primeira temporada, esse olhar bem minucioso. E eu quero ver se a gente vai ter o dobro de horas. Eu quero ver quanto tempo a gente vai ficar aqui, porque é sério, vocês não se controlam, vocês são demais. Viu? Vamos lá, é nóis. É isso. No último programa da primeira temporada, a gente realmente saiu do controle, né? Então foi uma coisa que... E saiu do controle, que eu falo, mas é porque a gente tem uma ideia de não ultrapassar certas horas, só que isso vai indo, os assuntos vão chegando um no outro, emendando e se tornando outras coisas, que tem sentido. A gente não vai pro outro caminho e fala de coisas completamente nada a ver e fica falando sobre coisa nada a ver. A gente fica falando sobre o âmbito folclórico mesmo. Então, vocês vão perceber aqui, se você estiver chegando agora, como a gente vai falar disso e como a gente vai embasar todos esses assuntos. Mas é isso. Vamos entrar aqui nessa zona de spoilers. Então, se você já está avisado devidamente, este aqui é um programa com spoilers. Iremos falar dele do começo ao fim para falar de toda essa experiência que foi a segunda temporada de Cidade Invisível como obra. Vamos falar da obra. O que vocês assistiram aí, o que a gente assistiu e qual é a relação dos personagens e o folclore e todas essas misturas que estão ali na nossa cultura, que são muitíssimo importantes de serem analisadas. E a gente olha aqui o folclore muito para além de mitos e lendas também, para analisar a cultura brasileira como um todo. Então, vem com a gente aqui, porque hoje vai ser bastante especial. Para quem estiver ouvindo depois, no Spotify também, você agora saiba que estamos em vídeo no Spotify. Então, qualquer momento que se você quiser amplificar a sua experiência aqui, também assistindo, vendo o nosso rostinho aqui, você pode tirar o seu Spotify do bolso e olhar ali para o nosso rostinho bonitinho ali na programação. Então, fiquem de olho nisso também. E caso você não siga aqui o Folclore BR no Spotify, vai lá, procura Folclore BR, tudo junto, você encontra a gente lá. Essa relação do spoiler que a gente estava comentando aqui antes, ela é muito curiosa, como as pessoas realmente... O primeiro comentário que eu vi de Cidade Invisível, depois que a série saiu, era: Cuca morreu, meu Deus do céu, o que eu faço da minha vida? Era isso. Todos os comentários estavam nesse caminho de Cuca morreu, o que eu faço da minha vida, ao mesmo tempo que a gente tem aquele final ali, né, que deixa em aberto umas coisas. Então, vamos na ordem, mas eu entendo a frustração de vocês também, fico frustrado com esse caminho, mas o que será que vem por aí, né? No final, a gente vai também comentar um pouco sobre o que esperar, né, de uma nova temporada de Cidade Invisível. Mas vamos aqui pro nosso momento, que é falar do princípio, né? A gente termina a primeira temporada lá com o Eric sendo levado pela Cuca, tem a Inês e acho que tá o Curupira também, né? O Curupira também a Camila também tá. Isso, é a Camila. E aí eles estão indo pro meio do mato, levando o Eric no braço e, fim. Acabou, pra onde que foi, o que aconteceu, ninguém sabe. E agora a gente retorna aí com Inês e Luna, super amiguinhas, uma relação ali mãe e filha, não sei, mas uma coisa super em aventuras aí, que passaram 2 anos e elas estão aí, durante esses 2 anos, procurando pelo Eric, porque a Inês foi lá levar o Eric pras águas, e aí ela diz, né, eu te levei pras águas lá, pedir para resolverem o seu problema, porque o Eric, no final da primeira temporada, coloca lá a lança, né, do Curupira contra ele mesmo, porque ele estava ali com o corpo seco, temos que lembrar disso, e ficou com aquela fissura ali no peito. E ali ela levou para curar ele nas águas, as águas levaram o Eric, e não sabe pra onde foi. E o detalhe que a gente... O grande mistério da primeira temporada, a relação da água, é que o Eric é filho do Boto, né? Então também Exato. Tem isso aí nessa correlação aí desse final. Exato. Levou pra água para tentar curar o filho do Boto, né? Então vamos curar o filho do Boto nas águas, pediu ali pras águas, pra natureza resolver o problema, e resolveu, tirou o Eric da equação, né? Acabou, sumiu o Eric, e aí elas ficaram 2 anos procurando e foram parar em Belém do Pará. Então temos ali a mudança de cidade, vamos lá para Belém do Pará, e tem a Luna e Inês num barco
que é um barco diferenciado, né? Não é um barquinho normal. Ele é meio que controlado ali magicamente, né? Ela tem um controle do barco ali, ela não fica ali controlando ele. É um barco mágico, pelo que deu para entender, né? Ele fica ali navegando pelo controle da magia da Cuca. Então, elas estão ali de posse desse barco. E a Luna, ela tem essa visão, né? Ela tem um sonho que, pô, ó, o meu pai está em algum lugar que tem uma árvore específica. E ela, pô, tá com essa coisa da árvore, a árvore gigante, do sonho dela, não sei o quê. E aí, finalmente, elas encontram essa árvore, falou, é aqui. E aí tem uma cena que é muito curiosa, né? Que quando elas vão entrar nesse lugar, né? Começar a chegar nesse lugar, né? Passar da árvore, e ali encontram o Marangatu, né, pela primeira vez, tem essa questão da Cuca que não consegue entrar. E eu curti aquela cena. É uma cena que, tipo, a Inês passa, e aí quando ela passa nesse caminho, né, no meio da floresta, ela olha e vê a Luna de novo. E aí ela vê a Luna de novo, e aí nesse momento eu pensei, putz, será que é uma entidade fazendo alguma piadinha, alguma coisa, né? Não sei. Né? E ali ela chega e fala com a Luna de novo. Tipo, opa, então eu não consigo entrar, eu estou andando em círculos aqui. E aquele efeito é bem legal, né? Porque é um muito que bem você feito. fica assim, é isso. Então, pô, é bem legal curtir essa introdução ali desse lugar mágico. E foi feito de assim, o que eu achei massa foi porque eles usaram efeito especial, mas eles também usaram efeito prático ali, né? Eles eles não quebram o take, né? Eles fazem num plano único, né? A virada de câmera, e aí obviamente deve usar um dublê de corpo para uma atriz parecida com o corpo da Manuela. Manuela? Então tem isso, mas também depois tem o próprio efeito especial, porque você vê que é a própria Luna que tá ali, né? Então, muito bem feito. E também volta isso também é uma coisa legal, porque volta lá pra frente, volta esse indício visual, né? Essa brincadeira visual da gente ver através da Inês e com a Luna, volta no momento final, quando a gente tá tendo o desdobramento no clímax, né? Procurando o santuário, né? Então, massa. A cena de abertura desse primeiro episódio, né, é mostrando o Honorato, a cobra Honorato, né, que ele vai ali chegar justo naquela cena ali que a gente vê do garimpo, né, no trailer, a gente encontra a cena do introdução ali do garimpo. Eu quero falar mais especificamente de cada personagem depois. Eu queria primeiro fazer uma introdução aqui do que a gente viu ali na série como trama, e aí depois a gente entra aqui analisando personagem por personagem. Nesse momento, a gente tem o Eric também aparecendo no meio do garimpo, logo depois, né, dessas cenas. Cenas de Eric peladinho andando por aí também. Então é uma coisa que fica ali dentro desse espaço, Eric andando e temos esse tiro, né, que foi o tiro dado no Honorato, e esse que eu fiquei em dúvida, né, ele dá o tiro e pega nele, porque ele consegue pegar ele lá com aquele guindaste, né, ele tá em forma de cobra, e achei esse efeito interessante também, que é um corte seco, né, então você vai lá ver ele em forma de cobra, e aí daqui a pouco quando o guindaste desce, ele tá em forma de homem, e ali eles já conhecem o Honorato também, já sabem da história dele, então fica bacana esse princípio. Tem uma coisa que eu queria falar aqui, dessa questão da Luna trazer o Eric de volta, porque isso é o que move meio que a temporada, né? A gente vê que trazer o Eric de volta é a grande questão, né? Porque se você não traz o Eric de volta... E é uma coisa curiosa, se você não traz... Tem alguns elementos de filmes que se você tira, tá tudo resolvido, acabou. Esse aí aquele acontece... meme, né? Você resolve isso, sobe os créditos imediatamente, acabou. É tipo Vingadores, sabe? Que tem um negócio lá que se você tira aquilo do caminho, ó, se o Capitão América não se mexe pra nada, o clássico desse exemplo é Indiana Jones. Indiana Jones. E os Caçadores da Arca Perdida. Você tira Indiana Jones, você tira Indiana, o nome do protagonista, você tira ele do filme, o filme continua acontecendo do mesmo jeito.
Exatamente. Tudo Então- ocorre normalmente e ocorre até bem, assim, vamos dizer. Porque tem alguns personagens que acabam entrando aí que entram quase como um vilão. E o Eric tentando se entender nesse processo, ele é praticamente um vilão ali, fazendo um monte de coisa errada, sendo persistente pra caramba, porque ele continua implicante, continua, não Cabeça sou de dura. vocês, Cabeça não dura. quero saber, eu quero só minha filha, eu quero pegar minha filha embora, não sei. Então fica esse lance também do Eric com a sua persistência, e a gente não sabe de fato o que aconteceu com o Eric. Ele foi levado e ele ressurge ali quando a Luna vai encontrar com a Matinta, e a Luna encontra com a Matinta e tem esse momento de fazer um pedido, né? Ela faz o pedido ali tão significativo para a Matinta, e a Matinta, pimba, traz o Eric de volta. E ali a gente tem todo o start dessa perseguição ali que começa. Eu quero, antes da gente começar a falar dos personagens especificamente, também ver a reação das pessoas na internet, né? Que, assim, essa série, vale dizer, que ela chegou ali tal qual Moisés na mitologia cristã, dividindo um mar de pessoas no meio, entre pessoas que amaram perfeita, sem defeitos, e pessoas do foi muito rápido, aconteceu, não vi nada, 5 episódios, Netflix pelo amor de Deus, o que você está fazendo? É parte 1, tem gente comentando, beleza, essa é a parte 1, né? Agora, quando é que a Netflix vai lançar a parte 2? E Quando Netflix? Anuncia não tem aí. a parte 2. Anuncia São aí. 5 episódios mesmo, menos que a primeira temporada, e ficou por isso mesmo. E a internet enlouqueceu com essa informação, que já era uma informação que estava por aí, mas a galera não tinha fixado isso ainda. Não tinha caído tava a ficha fixado, ainda. não tinha caído essa ficha. E aí a internet ficou dividida, e aí muitas questões também vieram no meio disso, a representação dos personagens que estavam em Belém, então você vê a galera de Belém também falando sobre isso, o pessoal do Norte falando da sua representação dentro desse espaço, que foi uma demanda da temporada anterior, que fica aquela coisa do, folclore é do Norte, folclore é indígena, e vamos devolver esse negócio. Isso é um problema, né? Isso é um problema porque a gente tá numa situação que nós aqui defendemos, falamos constantemente sobre essa questão do folclore não ter um espaço específico. Se você diz que o folclore é do norte, então não tem mais folclore em lugar nenhum, você sabe o que é folclore? Se tem humanos reunidos, existe folclore ali dentro. Folclore não está ligado só aos personagens, ele não está ligado só a personagens que estão ligados a alguma mitologia. A gente esquece do folclore urbano, né? Da própria questão das lendas urbanas. As lendas urbanas, você não conhece nenhuma na sua cidade? Você conhece alguma lenda urbana da sua cidade? Da loira do banheiro, de algum fantasma que tem em alguma casa. Toda cidade tem uma casa mal assombrada. Não tem cidade que não tenha casa mal assombrada. Se você tem alguma... uma casa em algum outro lugar, assim. Se você tem alguma história de mal-assombros aí, pode botar nos comentários aí que eu sei que você tem. Eu inclusive, já morei numa casa mal-assombrada. É uma memória de infância muito louca. Nossa, assim. eu acho que você contou a história uma vez. Você contou isso Já contei. no Saci de Ouro. No Saci de Ouro do Andrioli Costa. Foi, bens a Deus. Já contei essa história. Que, resumidamente, tem uma cena, que é uma cena, tipo, digna de um roteiro, assim, de filme, né? Que eu tô indo, e aí eu posso contar essa história que, pô, ela tá fixada na minha mente. Eu acredito em fantasmas? Não. Hoje, não. Quando eu era pequeno, é claro, eu falei assim, meu Deus. E no banheiro, na minha casa, eu morava numa casa muito grande, aquelas casas antigas que tem no Rio de Janeiro, que tem o pé direito de 5 metros, sei lá, um negócio gigantesco, assim, e porão, e aí quando tem porão, chão de madeira faz nhec, 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 nhec. E aí, de madrugada, bateu vontade no banheiro, eu vou no banheiro, meu banheiro dessa casa, é a casa antiga, fica do lado de fora, que é tipo a área de serviço. Eu tinha que sair do quarto, passar pela sala de estar, passar pela sala, no escuro, passar pela cozinha, que era o único lugar que tinha um pontinho de luz, descer, ir no banheiro. Só esse caminho, eu pequeno, já foi um cagaço. Beleza. Claro. Sair do banheiro devagarinho, tentando não fazer barulho no chão, nem nada e tal, para acordar as pessoas. Chego no meio do caminho, eu
eu tô sentindo que tem alguém atrás de mim. E aí eu paro. No momento que eu paro, eu escuto 2 passos. Toque, toque. Eu me arrepio todo, saio correndo, entro pela minha cama por debaixo, assim, ai meu Deus do céu, me forçando pra dormir, e é isso. E essas histórias tinham várias nessa casa, de correntes arrastando, de coisas, de barulhos estranhos, tudo que é lugar, e aí portas que faziam barulho de achar alguém abrindo, enfim. Infinitas histórias. Todo mundo tem essas histórias fazem parte da rotina da cidade também. E isso é folclore, isso também é folclore. E superstições, que a gente diz o tempo todo aqui também, coisas assim. Então, quando você vai falar que o folclore é do norte, que a Netflix está aqui, eu quero até trazer, até para tentar dar tempo do Andrioli chegar, eu vou puxar aqui perguntas. Então, pergunta aqui da Zahri Tenterra, que inclusive fez a Caninana, né? Agora tá oficial, agora já tá aí, ó. Spoiler. Ela ficou aí pela internet dando várias pistas, um tanto descaradas, muitas vezes também. Zahri botando ali que, ó, Caninana. E ela é a Caninana nessa história. E aí ela botou na gente compartilhando sobre uma matéria que saiu na Folha de São Paulo. E aí ela faz 2 perguntas. Uma pergunta é, para começar, o título já me chamou bastante atenção, o título dessa matéria, né? Que bota como a Netflix vai corrigir os erros com os indígenas nessa 2ª temporada. Então aí ela pergunta, qual a opinião de vocês sobre isso? Corrigir os erros é muito complexo, né? Porque a imprensa vê a 1ª temporada como um erro. Eu concordo que é um erro não ter indígenas em uma série como Cidade Invisível. Isso a gente comentou também lá no programa, que com certeza seria muito importante ter essa representatividade ali. Botar a Yara como uma mulher negra é um passo que talvez esteja além do que a própria série. Então, assim, a expectativa das pessoas quanto Yara sereia, a gente comentou lá de vários tipos de Yaras que existem no Brasil, e as representações como a Mãe d'Água é vista em várias culturas diferentes. Então, essa junção de uma Yara negra é completamente possível quando a gente vive num lugar onde pessoas chamam, por exemplo, Iemanjá de Yara. Isso é totalmente possível, isso é comum, inclusive eu já vi várias situações desse tipo em eventos pelo Brasil também, então isso é uma coisa viável, só que talvez fosse um passo mais além do que a expectativa das pessoas. Claro, a expectativa das pessoas para a Yara, a sereia indígena, era ser uma personagem indígena. E aí temos também o Curupira, né, que é interpretado pelo Fábio Lago. E aí também veio com essa questão, pô, Curupira, e aí bota o Curupira como morador de rua, que também as pessoas reclamaram e tal. E eles vêm corrigindo esse erro. Vamos pensar, é importante ter representatividade indígena? É importante, mas eu acho que é importante também a gente pensar que essa representatividade ela deveria estar empregada em mais lugares do audiovisual. Então, reclamar sobre Cidade Invisível é um ponto. Agora, não podemos deixar de pensar no espaço da pessoa indígena, profissional, atriz, ator, produção, direção, etc., em outros espaços da TV, que não só falando de questões específicas da cultura, ou falando só de pessoas indígenas. Pessoas indígenas são pessoas. Eles devem estar como produtores de conteúdo em vários espaços. Então, você vir só reclamar o espaço em Cidade Invisível, me parece às vezes um pouco injusto, porque a gente tem que reclamar esse espaço sim, mas em outros lugares também. Então, colocar só nesse espaço parece que é um lugar assim, esse era o lugar deles, então bota eles ali. Não sei, né? Eu acho que fica muito a questão do... Existe um erro sim, mas você sabe qual que é o erro? Porque eu acho que o que foi um erro é que ficou confuso ali. Porque o que a gente vai ver ali, da falta de pessoas indígenas atuando, é evidente. Isso a gente já colocou aqui, que a gente concorda que deveria ter essa participação sim. Como deveria ter uma série de outros lugares. A questão é que essa ideia do faltou indígenas participando da série, ela começa a se ramificar
nos questionamentos que a gente acha complicado. Então, tipo, a ideia de que falta indígenas na série é a ideia de que faltava a série ser no norte, porque no norte é onde tem indígenas. E sim, é a região com maior porcentagem de indígenas no país, mas não é a única. Indígenas estão no continente americano inteiro, estão no mundo inteiro. Então tem essa questão de ir lá para o norte. E a outra questão é, deveriam ter atores indígenas fazendo personagens do folclore, porque personagens do folclore são indígenas. Numa mesma temporada que a gente tem Cuca Corpo Seco e qualquer outro, o Tutu. E não só isso. Eu já tinha falado isso na outra live, mas eu acho bom reiterar. O Saci, mesmo quando a gente entra na discussão do Saci ser indígena, ele é de povos indígenas do sul do Brasil, não é do norte. Então é todos esses questionamentos que o pessoal vai ali na melhor das intenções e eles terminam perpetuando estereótipos que os próprios indígenas combatem. Então, assim, essa é uma das coisas que a gente tem que ficar atento. Eu acho que a questão, concordando com vocês, eu acho que a questão o como você vai trazer o como você vai trazer essa história para o centro, para a perspectiva urbana. Ela tem um propósito, ela tem um propósito não só narrativo, mas comercial também. Isso também é preciso entender isso, certo? Eu acho que quando a gente fala sobre corrigir erros, eu acho que tem duas vertentes aí. Você tem uma opção artística e você tem uma opção e você tem erros políticos, né? Tipo assim, fazer arte é política, então também vai ter isso, né? Então, eu acho que são essas duas coisas que a gente tem que entender. Politicamente falando, eu acho que é importante uma série que, querendo ou não, vai tratar de elementos folclóricos que estão... a gente não pode ignorar que o imaginário coletivo domina certas coisas. E a gente, por mais que ele esteja equivocado em muitas coisas, ele domina. Então, se você sabe que ele está dominando, você vai ter que trabalhar isso para poder fazer sua arte, sabe? Tipo, você não pode ignorar como é percebido, sabe? Então, eu acho que faltou ali você ter era Manaus o nome do pai do era o nome do Boto. Do Bento, que é do Eric. Então, ali eu acho que foi faltou sensibilidade ali para chamar alguém ali, o Curupira. Faltou sensibilidade de ver, pô, aqui não tem para onde a gente ir, aqui, sabe? Mas o Rio de Janeiro ser o centro não é um erro, porque é uma escolha narrativa artística que tem um propósito narrativo muito bem construído ali, dizendo assim, ó, tá aqui no Rio de Janeiro por isso, é isso que a gente quer falar, é isso que a gente quer trabalhar. Então não tem... o Rio de Janeiro, por ser o centro, não é um erro. Então, nesse sentido, não. Acho que o erro está em sensibilidade, em escolhas muito mais políticas, no sentido de quem é que vai fazer um papel, quem é que vai... Né? Como a gente fala de... Pô, se a gente vai botar uma pessoa gorda, pra que chamar alguém com maquiagem de gordo? Chama um ator gordo pra fazer o papel de uma pessoa gorda, chama um indígena pra fazer o papel de indígena. Mas isso é político. Porque, teoricamente, deveria ser qualquer pessoa, porque a arte é arte. Né? É isso. Mas a gente tem uma questão política. E quando a gente tem uma questão política que é muito maior, a gente tem que escolher os lugares que a gente pode vencer. E aqui a gente pode vencer, tanto é que venceu. Você tá vendo? Venceu ao ponto que a segunda temporada tem muito. Porque é aqui que a gente pode vencer, sabe? Então a gente não pode ignorar essas coisas, por mais que seja uma questão muito política, sabe? E eu acho bom ressaltar o quanto que a gente, sabendo como funciona o mercado midiático e tudo, saber que a segunda temporada ter tido a possibilidade de acontecer em Belém é um fruto dela ter se passado inicialmente no Rio de Janeiro. Porque uma série como essa não teria como você chegar, apresentar um pitch e as pessoas falarem, não, sim, vou pagar aqui para vocês irem lá pro norte, que a gente sabe que é mais caro financeiramente, não tem o que fazer, para daí fazer uma série lá com um monte de atores que não são grandes nomes, ou são de etnias não hegemônicas, enfim. A gente tá achando que isso é bom? Não, mas é assim que se joga o jogo e não tem muito o que fazer sobre isso. Então, tipo, começar ali no Rio de Janeiro e aproveitar que vai ser ali, ou se fosse em São Paulo, por exemplo, e conseguir trazer um gancho, porque a ideia era aquilo, né? O pessoal questionando, nossa, mas o Boto está no Rio de Janeiro.
Esse era exatamente o plot da série, gente. Por que tem um boto no Rio de Janeiro? Esse é o questionamento número 1 da série. É o que move ali o início do negócio. Então, ele começar ali... Vamos lembrar que a gente não teve nenhuma produção desse naipe antes em fantasia folclórica, nesse sentido. Então, não tinha muito pra onde correr. Não tinha muito pra onde correr. Isso não é uma questão de, eu prefiro ou não. É o que acontece. E eles conseguem fazer isso inicialmente. Eles foram um sucesso. E graças a esse sucesso, eles conseguem vir numa segunda temporada, colocar lá na região norte, que é uma coisa que não acontece num geral, a gente ter esse cenário. Vai colocar ali um monte de atores indígenas em uma série de papéis diferentes, vai ter e uma série de posições dentro da produção diferentes, que é uma conquista, assim, gigante. E que ela, querendo ou não, ela precisa subir alguns degraus antes. Então, é uma coisa, assim, que vai ser chato, vendo, assim, como que funcionam as coisas, mas o pessoal que trabalha sabe que é assim. E vende internacionalmente, porque a gente esquece desse fator de que a série na primeira temporada ela foi sucesso em mais de 40 países. Mas por que você acha que foi sucesso em mais de 40 países? Você acha que a palavra Rio de Janeiro no meio disso não ajudou com que a série também fosse melhor recebida? Isso também conta. E isso é para pesar ali na hora dessa venda desse produto. Cidade Invisível é um produto ficcional, ficção fantástica, você pode falar de todas as questões culturais ali, tá abrangendo agora as culturas indígenas também no meio disso, mas ela continua sendo uma série de ficção fantástica. Eu acho que pensar... E aí eu tô falando assim como uma pessoa que tá querendo olhar a questão crítica narrativa, né? Enquanto o Mikael, o Loreno, o Anderson e o Andrioli dominam... Isso, pra mim, não digo isso, dominam muito mais a questão da pesquisa folclórica, eu vou muito mais pela questão narrativa. Eu acho que quando a gente conversa, esse é o que eu fico mais atento. A minha provocação seria, para mim, é muito mais importante pensar nessas coisas, que eu acho que são coisas que a série poderia ter trabalhado melhor, tanto na primeira quanto na segunda, que é a inserção da cidade na própria narrativa, sabe? Tanto Rio de Janeiro, ele fica como um pano de fundo estético, e Belém também fica um pano de fundo estético, e tem pouca permeação no sentido de como a cidade, como pulsação de vida, como um centro de identidade cultural, permeia a própria narrativa. Né? Podia ser Belém, podia ser qualquer outra cidade no norte, poderia ter sido, assim, querendo ou não, poderia ser até do Nordeste, pela questão da questão geográfica, você tem regiões parecidas. Então, como é que a cidade entra, sabe, nas suas particularidades, nas suas singularidades como uma construção social, permeiam isso. Eu acho que essa provocação é muito maior do que por que foi Rio de Janeiro e por que foi Belém? Não. Como é que Belém entrou? E como é que o Rio de Janeiro entrou? E como é que Belém entrou narrativamente? E como é que o Rio de Janeiro entrou narrativamente para fortalecer a própria narrativa? Mas eu acho que a gente não pode nunca esquecer o título da série, né? Isso. Cidade Invisível, né? O que isso quer dizer? Esse não é um título que tá ali à toa, né? Eles poderiam ter posto qualquer coisa se fosse para ser à toa, assim. Isso tá diretamente ligado a todos os arcos narrativos da série. Tanto na primeira quanto na segunda temporada. Então, que invisibilidade a gente tá falando? Quais invisibilidades a gente tá falando? Qual cidade ou cidades invisíveis a gente tá falando, né? Eu acho que isso a gente nunca pode esquecer de falar também. E aí no Rio de Janeiro eles vão tentar ir ali para os lugares que não são tão filmados, a Lapa ali, que é um lugar famoso, mas eles vão para a parte de trás ali, nem mostra os arcos direito, é uma coisa bem... tá tentando tentar mostrar uma outra cara. E eles vão jogar na zona de conforto também, porque é um projeto chegando, então é um projeto que tá querendo acertar, a galera que tá querendo fazer um negócio certo, certo tecnicamente, né? Também tem isso. E aí eles vão buscar Januária Cristina Alves para ser uma das consultoras da série. A Januária, que é do abecedário de personagens do folclore brasileiro, que é um dos livros que a gente vai usar de base aqui hoje também, que é uma pessoa sensacional e que faz uma coisa que é justamente isso, é uma conexão
entre esse lado acadêmico e esse lance da galera mesmo que está querendo só saber mais sobre alguns detalhes sobre os personagens do folclore. Então ela vai trazer aí, não sei quantos personagens tem, 100 e pouco, que é um livro que vai falar de uma forma mais reduzida deles. 141. 141 personagens do folclore. É uma forma reduzida, mas já é maior do que a maior parte do conteúdo que a gente vê na internet, né? Só que ela tem uma linguagem muito mais acessível, porque quem pesquisa, quem lê livro de folclore, você sabe que muitos deles não necessariamente tem uma linguagem muito fácil de você entender o que está acontecendo. Exato. Então ela faz esse ponto de comunicação, então eles já começam bem, eles já começam com o pé direito ali, realmente tentando chegar num lugar. A internet reage de uma forma muitas vezes negativa em certos pontos por essa falta de compreensão do que é o folclore dentro das pautas identitárias do nosso país. Então isso vai causar um choque porque vai pegar nessa pauta identitária mesmo. Eu sou do norte, folclore é daqui. Muita gente que é do norte diz isso, o folclore é daqui, porque é muito vivo a relação como as pessoas têm com os personagens. Então vai ter bares com personagens do folclore, vai ter ruas e coisas, muito mais, isso vai estar muito mais visível do que está no Sudeste, por exemplo, que cidades gigantescas, com pessoas com pensamentos de que aqui não tem cultura, né, muitas vezes, que a cultura de verdade é Norte e Nordeste, e não sei o quê. Então isso vai encontrar nas pessoas uma série de preconceitos mesmo nelas, assim. Então isso vai reverberar de forma positiva para muita gente, porque encontrando esse preconceito, conforta de alguma forma também, porque a pessoa que sente que não tá nem aí, por exemplo, o pessoal do Sudeste que às vezes não liga muito, que o folclore são só personagens, pronto, confortou bem essa pessoa. São milhões de pessoas que são confortadas por folclore e são só personagens, e agora personagens com uma cara mais adulta. Pô, isso aí vai confortar um monte de gente, mas vai incomodar a galera que se sente mais proprietária disso, né? Então, a galera que vive mais isso, que né? vive mais isso e tal. Então, assim, isso não quer dizer que no Sudeste não se viva isso também. Só que a gente vive de uma outra forma. A gente tem outras características. Os festivais folclóricos são diferentes. As coisas são faladas de forma diferente. O folclore, a palavra folclore é usada de forma diferente. Então, a gente vai ter esse preconceito, claro, porque vai entrar em choque, né, com essa realidade. E é uma coisa que talvez eles não esperassem tanto, assim. E aí a gente vai ter essa resposta, porque a série foi muito bem mundialmente, e a gente vai ter essa resposta agora aqui. E aí a segunda pergunta da Zahri nessa postagem é a seguinte: e sobre uma mulher indígena, interpretar uma vilã no exato momento em que a série vai abordar o tema do garimpo ilegal? E isso é uma coisa que a série consegue fazer de uma forma boa e que eu acho que no final não se segura tão bem, né? Mas que é colocar indígenas em diversas posições de poder dentro da série. A gente vai ter indígena policial, vai ter indígena dentro da aldeia Jaciara ali com seus rituais, a gente vai ter a Zahri, né, com a Kaninana sendo essa vilã que tá ali sendo contrária a essa posição, sendo a favor do garimpo, inclusive. Então a gente vai ter várias posições ali. A gente até comentou por alto no programa passado sobre o menino que aparece, que tem o cabelo colorido dentro falando com a Jaciara ali também e tal. Então, olha a diferença já desse tratamento, assim. Isso, lógico, tem tudo a ver com a consultoria, tem tudo a ver com esse espaço de conversa, com essa amplitude que as empresas fizeram e tal, para conseguir buscar isso. Então, isso, visualmente, já traz esse impacto. E aí, ter uma personagem indígena vilã é mais complicado pelo momento que a gente tá falando de garimpo do que ela ser vilã. Porque a indígena vilã, pô, a gente pode pensar aqui brevemente, né? A gente tem indígenas que apoiam o bolsonarismo? Tem. A Zahri, além de ter sido muito generosa nas participações, ela foi uma pessoa muito querida, né? Mas aproveitando que ela tá falando dela e como personagem, eu diria o seguinte: é uma das personagens que eu acho que eu tenho mais pensado, e eu acho que é uma das que realmente funciona muito bem. Eu acho que, eu diria assim, eu e Ian, né?
Minha opinião pessoal. Para mim, de destaque, de atuação, eu tenho o Zahir e Letícia Spiller. Para mim, essas duas são, para mim, sem sombra de dúvidas, as duas pessoas que se destacam. E ela ser a vilã, eu acho que primeiro, tá potencializado muito pelo que a Zahir faz, porque é muito corpo. Se você parar pra pensar, muito da atuação da Zahir é corpo. É pose, é a intimidação do olho, é a postura corporal. Muito, muito menos diálogo do que você pensaria. Eu acho que o Castro é muito mais um vilão de diálogo, né? De eu sou mal e olha aqui. E eu acho que a construção da personagem caninana, a Débora, não é isso, Débora, né? Isso. A construção da Débora, eu diria que se o último episódio tivesse focado um pouquinho mais nesse desenlace da trama dela, porque é uma personagem que tem um backstory todo complexo, né? De sequestro, de apagação de identidade, né? Tipo, a família Castro tira ela do lugar dela e apaga a identidade dela para ela se enquadrar. Se esse desenlace no último ato tivesse sido desfeito em vez de, tipo, a gente não vê o desenlace feito, eu diria que seria uma puta de uma vilã, porque não é uma vilã, é uma vítima que se viu no lugar. Eu acho que o arco da Caninana ali eu tô com o Ian, pra mim o arco dela é o melhor, assim. Ela é vilã, ela é heroína, independente da sua opinião, ela é o momento da série. Ela é o momento. Sim. Ela aparece e você fica, eita! E esse negócio de vilão, ele é uma coisa muito, muito complicada, porque você analisar ele só por servir, você colocar fulano como vilão é bom ou ruim? Isso isoladamente não tem como você responder. Eu já vi esse tipo de debate também em pauta LGBT, né? De colocar vilões como LGBT e tal. E a gente tem 2 pontos muito importantes. Como esse vilão é apresentado, se ele é o único ali, né? O único que representa aquele grupo. E a outra coisa é o quão carismático ele é. O quanto ele tem presença, o quanto você gosta. Porque, gente, vilão na ficção não é vilão da vida real. Vilão na vida real é uma ameaça. Vilão na ficção, você pode até querer que ele se dê mal no final. Mas você acha o cara, você acha a mina foda. Você tem que ser seduzido, exatamente. E é o que a Débora é. A Débora ali, mesmo quando ela tá ali do lado do garimpo, que é de fato o ponto mais delicado da questão, não é nem ela ser vilã, é ser uma vilã ligada ao garimpo. Do garimpo, exato. Mas, tipo, ela ali, toda vez que ela aparece, você fica, nossa senhora! É isso, meu Deus! isso. E é isso, ela como vilã ali, maravilhosa. Não. E tem toda essa questão que a Lorena concluiu, que eu acho perfeito, e é isso mesmo. Mas ela tá ligada ao garimpo de novo, como vítima, que eu acho que isso tudo é muito importante, mas ela também está ligada ao dilema da entidade que ela está representando, que é essa questão da dualidade, do bom e do ruim, né, do que é proteger e o que vai atacar. Essa questão das duas cobras, né, as duas cobras que estão conectadas com visões diferentes, isso eu acho que também funciona muito bem, porque não fica naquela questão tão o que é bom e o que é ruim no sentido da moral cristã. Fica aquela questão assim, o que é ser uma cobra, né? O que é atacar, o que é proteger, o que é... Então, eu acho que isso tudo conversa muito bem com a própria Caninana. Então, para mim, funcionou muito bem mesmo. Isso é uma coisa que a gente tem muito o que conversar, porque essa representação indígena dentro de espaços do audiovisual ainda é muito pouca, e principalmente da ficção, né, da ficção fantástica. Então vão ter outras obras aí tentando fazer coisas aí durante esse caminho. Algumas portas estão se abrindo aí para esse espaço, e a gente vai precisar observar muito, a gente ainda vai errar muito, a gente ainda vai ver coisa que a gente não acha tão legal, mas a gente tem que ir lá e conferir. Não adianta você ficar também falando mal, que tem a galera do fala mal e não assiste. E aí não vai ter outra coisa, não vai ter outras possibilidades, não vão ter outras chances de terem outros grupos pensando isso, outras empresas, outros produtores. Então, assim,
você tem que ir lá e assistir para poder falar, para poder ter esse posicionamento de ser bom ou ruim. Não tem problema você não gostar também. É que às vezes você tem que também ter cuidado do seu posicionamento, porque às vezes por não gostar de alguma coisa, você pode estar ofendendo um grupo específico. Nessa questão que a gente está falando de indígenas, aí você chegar na rede social falando que todos os indígenas são péssimos atores, por exemplo, é uma coisa que pode ter muito a ver com a sua percepção sobre esse espaço, do que são atores indígenas. Qual é a referência que a gente tem sobre isso também? Qual é a referência que a gente tem sobre, muitas vezes, sobre produções brasileiras? A Cidade Invisível é a única produção brasileira que você assistiu esse ano? Pois é, que espaço você tá para analisar isso também? Aí a pessoa não assiste novela, fala mal de novela, não assiste filme brasileiro, fala mal de filme brasileiro. Então, assim, é um monte de coisas também que a gente tem que se perceber qual é o nosso espaço nessa questão. E as pessoas não percebem, e eu acho que muito que essas pessoas, quando falam isso, elas não percebem que na realidade, não é que ela não tá gostando, por isso que eu concordo com você, Anderson, não é que ela não esteja gostando da atuação, ela não está acostumada. Assistir série consumir arte é muito sobre conforto. Quando você vê um rosto, um perfil, um jeito de viver, um jeito de ser que diverge disso, esse estranhamento, em vez de você ver com essa ótica de, olha só, não estou acostumado a ver isso, você estranha, acha que é ruim porque você não está acostumado a ver isso. E isso, na realidade, você precisa estar, na realidade, ampliando o seu leque de possibilidades, né? Então, eu acho que muitas vezes o racismo passa por isso, desse desconforto que você não percebe que o seu desconforto é uma coisa estrutural e não uma questão sua e seu gosto pessoal, que você está dizendo, eu entendo de atuação. Não, é um racismo estrutural que você não está notando. Eu sempre provoco aqui a galera com essa pergunta, né? Quantas coisas brasileiras você está assistindo agora? Quantas coisas com protagonismo negro, protagonismo não branco você está assistindo neste momento? Então, bota isso aí no seu stream, dá uma olhadinha aí nos seus top assistidos ou para assistir, para você repensar um pouco esse espaço. Chegamos ao fim do Hora Folk, um programa de notícias culturais do Folclore BR. Procure seguir esse projeto pelas redes sociais, busque Folclore BR tudo junto ou acesse folclorebr.com/links para encontrar todos os atalhos por lá. Não deixe de reagir no aplicativo onde você estiver ouvindo ou assistindo, dando as suas estrelinhas e avaliando o programa. Isso significa bastante para nós. Quero deixar um agradecimento especial aos nossos queridos apoiadores. Se você quiser e puder, considere apoiar financeiramente um projeto que busca valorizar a cultura popular, colaborando com a estrutura para manter esse trabalho vivo. A partir de R$5 você pode apoiar em catarse.me/folclorebr ou da forma independente através do Pix com a chave olá@folclorebr.com. Fica aqui meu muitíssimo obrigado a André Kenji Arakaki, Emily Yoshi Sasaki, Família Alves Misfield, Márcio Luiz Quedinho, Silvana Xavier Reis e Valdeir da Silva Brito. Saibam que vocês ajudam a manter acesa a chama dessa fogueira que ilumina essa grande roda de bate-papo sobre cultura popular e espero que ela possa seguir encantando ainda mais vocês. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alvaz.